Segundo, essa semana vai ser uma semana sensacional, que é a semana em que nós vamos ter a nossa live, a nossa aula gratuita do passo a passo para fazer o seu 57 em 7. Se você ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, vai lá na bio. Primeira opção da bio é a inscrição gratuita para a aula do dia 24, que é agora quinta-feira, às 20 horas. Eu vou te esperar lá e você não pode perder. Mas deixa aqui, dar um spoiler aqui para você na nossa live de hoje. Afinal de contas, você já sabe o que é o 57 em 7 e eu quero te mostrar alguns dados reais que eu vou detalhar na próxima quinta-feira. Mas como é que a gente calcula, então, o 57 em 7? Como é que a gente faz para calcular o 57 em 7? Como é que eu avalio? Porque muitos de vocês, principalmente o pessoal da saúde, falam: Carlos, eu não sei essa parte financeira, eu não sei custos, eu não sei disso. Aqui eu sei técnica, eu sei cirurgia plástica, eu sei tratamento odontológico, eu sei fazer, né, as coisas mais tecnológicas e mais modernas na área técnica, mas eu não sei como é que eu vou calcular o lucro. Naturalmente, eu vou mostrar aqui rapidamente como é que você calcula o indicador de lucro, mas na nossa mentoria você vai aprender isso detalhadamente. Na quinta-feira eu vou mostrar como é que você pode apurar. Mas tem algumas maneiras simples que nós vamos usar, porque é para a gente poder avaliar se eu estou fazendo ou não o 57 em 7, se eu estou caminhando na direção do 57 em 7, a gente tem que ter um indicador, não é verdade? Então, para quem, por exemplo, já que eu falei na área de saúde, é muito simples. Está com febre ou não está com febre? Põe lá o termômetro, vê, deu 36, está normal. Deu acima de 36, está com febre. Deu abaixo de 36, está hipotérmico. Né? Simples assim. Se a gente pegar lucro, basicamente, lucro a gente define de uma maneira fácil, como lucro igual faturamento menos custo fixo mais custo variável. Isso aqui é lucro. Fazer faturamento. Poxa, vê quanto você faturou no mês. Simples assim. Custo fixo. Poxa, custo fixo o que vai ser? Vai ser aluguel, vai ser principalmente aluguel, né? Mas conta d'água, conta de luz, salário não comissionado, salário das suas equipes. Isso aí faz parte de custo fixo. Custo variável vai ser aquilo que sofre variação em volume do que está sendo produzido. Então, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um profissional da saúde, o que é o custo variável? É aquele custo específico que você tem para fazer um procedimento, para fazer uma cirurgia, para fazer um implante. Isso é custo variável. Então vai ser o quê? Vai ser o material específico que é gasto para aquela cirurgia, para aquele processo. Tá? Mas se eu preciso de um profissional auxiliar, de um assistente, ou o que for, nós vamos ter custo variável. É claro que vai ter inúmeras formas de calcular custo fixo e custo variável. Se a gente for para a área dos negócios, na minha empresa, custo fixo, aluguel, salários, conta de luz, assinatura da internet, tudo isso é custo fixo. Tá? Uso, né, de provedor, uso de nuvem, tudo isso é custo fixo. Por exemplo, o que é custo variável para mim? Impulsionamento no Instagram. Eu pago por anúncio, por dias de anúncio, por pessoas que eu vou atender. Isso é custo variável. Então, no meu caso, tipicamente pode ser isso. Se eu tivesse transporte envolvido no meu negócio, ia ter mais uso de carro, quantos quilômetros percorreu e assim por diante, dá o custo variável. Mas o importante é, seja lá custo fixo, seja lá custo variável, seja lá qual for a forma que você calcula lucro, para o 57, o que nos vai interessar é a variação, é o delta do lucro. Esse aqui a gente quer que seja maior ou igual a 57%. Então, a gente acha um KPI, né? A gente chama de um indicador, um Key Performance Indicator. Então, a gente acha um indicador de resultado. E o que interessa no 57 é quanto varia o lucro. Tá? Então, o que eu estou prometendo para você é que nós vamos fazer junto é aumentar o teu lucro. Seja lá qual indicador que você eleger, qual indicador que você usa, tá? Faturamento bruto menos custo fixo. O importante é a gente começar de alguma coisa. E, seja lá como você fizer, o que nos interessa é aumentar o lucro. Então, fazer com que o meu lucro depois de 7 meses seja pelo menos 57% maior do que eu tinha lá no começo. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se você teve lá de janeiro a julho de 2024, se seu lucro
foi de 1 milhão, a gente fazer o 57 em 7, o que eu preciso fazer? É que o meu janeiro a julho, de 20 a 25, vai ser quanto? Meu janeiro a julho, de 20 a 25, então nessa variação aqui em 7 meses, a gente vai estar avaliando, meu lucro vai ser de pelo menos 1.570.000. Então isso é 57 em 7. Mas, cara, você está falando que é 7 meses? Aqui você falou 1 ano depois. Tá bom, essa é uma forma. Eu gosto mais de usar a variação anual. Mas não teria problema nenhum a gente comparar 57 em 7, de janeiro a julho de 24, e depois eu iria fazer, por exemplo, o agosto de 24, né, de agosto, até janeiro de 25. Se a gente está falando em 57 em 7, também nós estamos falando em 1.570.000 milhões como o aumento do lucro. Então, isso é o 57 em 7. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês, como fazer no passo a passo, como você realmente consegue fazer isso, e que não é charlatanismo, que eu vou dizer, não é charlatanismo, porque eu vou mostrar 2 casos reais meus, o que nós fizemos na área minha de imóveis, que eu invisto em imóveis, principalmente com o lançamento de novos empreendimentos, eu invisto, deixo valorizar, enquanto ele fica pronto, depois que ele fica pronto, eu uso, durante alguns anos, alugando por temporada, e depois estou fazendo um flipping, né, fazendo uma atualização dele, depois desses 6, 7 anos, deixando ele zero de novo, e quando eu faço isso, aumento o valor das locações e aumento o valor da venda, acelera a valorização dos meus imóveis. Então isso, tipicamente, é um caso que dá para falar para o quê? Donos de empresa. Olha, deixa eu explicar qual que é, você entender um pouquinho qual que é a minha história. Eu sempre fui consultor de grandes empresas brasileiras. Sempre trabalhei na área justamente de estratégia e inovação tecnológica para empresas como o Grupo Votorantim, como Laboratório Axê, como os principais exportadores de café do Brasil, os principais criadores de cavalo, várias empresas do setor agropecuário. Então, sempre eu implantei o quê? Inovação, estratégia, redução de preço, aumento de produtividade. Inovação e estratégia, aumento de faturamento com melhoria, integração, maior produtividade das pessoas e, às vezes, redução de custos. Então, eu sempre fiz isso em grandes empresas. Também, eu sei, vocês sabem, eu sou doutor em administração, sou autor de livros, né? Esse é um dos meus livros, Administração Moderna, da editora Saraiva. Né? Esse aqui é um outro livro meu, um pouco mais antigo, que é o e-business, da editora Atlas. Né? Então eu sempre estou integrando diferentes áreas. Essa aqui é a minha última premiação no marketing digital, quando nós fizemos pelo menos 2 milhões em um ano, que foi ano passado. Nós faturamos 2 milhões em um ano usando o marketing digital. Então, me tornei aqui faixa preta, eu sou 448, né, o faixa preta número 448 do sistema, do ecossistema do Érico Rocha, que é a fórmula de lançamento, que é o que a gente usa. Se você pegar aí, tem meus outros reconhecimentos. Então, com isso, nessa minha saga, o que eu estou contando aqui para vocês é justamente por que surgiu e como surgiu o 57 em 7. Eu poderia simplesmente, não estou aqui me fazendo de presunçoso, eu formei patrimônio, minha esposa também. Os 2 casos que eu vou mostrar são casos nossos, das nossas empresas, minha e da minha esposa. Então, nós somos sócios, né? Nosso casamento é comunhão universal de bens. Então, nessa carreira, né, de profissional, ela dentista com clínica, eu consultor, professor, doutor em administração, plantei um monte de MBAs, fui professor convidado de algumas universidades norte-americanas, como a DePaul University em Chicago, como a California State University em São Francisco. Então, eu implantei vários MBAs, mentoriei um monte de gente, contribuí de forma positiva na vida de muitas pessoas e em várias empresas com sucesso. Poderia simplesmente falar, chega, vou me aposentar, não vou parar minha empresa, eu gosto disso, eu sou capaz de ajudar pessoas, eu sou capaz de ajudar pessoas a produzirem lucro. Isso é bom para elas, independente de ser bom para mim, no sentido que eu vendo minha consultoria, eu vendo minha mentoria. Isso é bom para elas, ensinar coisas que eu aprendi, coisas que eu acumulei, coisas que eu criei, que eu inventei. Poxa, isso ajuda muita gente, por que eu não posso continuar fazendo isso? Então eu me desafiei, a partir de 2018, a trazer, a adaptar e criar novas coisas e trazer isso para o ambiente do marketing digital, para que eu justamente pudesse entrar nessa era do futuro, que já começou, que é usar a inteligência artificial, que é usar a internet, que é usar o marketing digital e criar novas formas de entrega de conteúdos, de experiência, para impactar aí a vida dos meus clientes, para a vida
tipicamente das pessoas que eu atendi ao longo de todos esses anos aqui. Então, por isso, eu falo com donos de empresa, por isso que eu falo com profissionais liberais da saúde. E o meu propósito ao fazer isso, então, quando eu era mais jovem, quando eu vendia ou fazia consultoria dos meus para empresas em geral, eu sempre vendia por recomendação, eu sempre era indicado, uma pessoa indicava a outra e assim por diante, e eu sempre vendi minha consultoria, o mesmo meu trabalho nas universidades sempre foi por indicação. Eu sempre tive uma característica de ter um produto de alta qualidade, com alto nível de personalização. Esse, então, era a forma que eu trabalhava e esse era o porquê do que eu trabalhava. Quando eu me desafiei a trazer tudo isso para esse ambiente de infoproduto, para esse ambiente do marketing digital, para esse ambiente que eu não sou conhecido, eu sou conhecido no mundo real, as universidades aqui de São Paulo me conhecem, o MEC me conhece, eu sou avaliador da Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo, avalio as universidades que eu avalio são a Unicamp, a USP, a Unesp, então esse pessoal me conhece. Mas você que está me assistindo aí, você que viu uma postagem minha, provavelmente você nunca ouviu falar de mim, você não sabe quem eu sou. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi o seguinte: olha, o 57 em 7, que é uma metodologia, deixa eu aplicar no meu negócio. Hoje eu tenho negócio. Há 30, 40 anos atrás eu não tinha, mas hoje eu tenho. A gente tem a clínica da minha esposa, né? Se você entrar aí no Instagram dela, é DRA, né, de doutora, DRA Malu Franco, pronto, uma clínica com mais de 40 anos no mercado, com clientes, com depoimentos, com tudo isso. Bom, então peraí, deixa eu aplicar o 57 em 7 na clínica dela. Eu já tinha aplicado, o primeiro lugar que eu apliquei essa metodologia foi na Riviera Brasil Oficial, também o Instagram Riviera Brasil com Z. Riviera Brasil Oficial são os apartamentos, os meus investimentos em imóveis. Eu invisto em imóveis em lançamento, às vezes eu chego a comprar em pré-lançamento, junto com investidores na fase de pré-lançamento, antes de ir para o mercado. Construímos, né? E daí, com o imóvel pronto, de modo geral, a gente tem tido boas valorizações, mas eu tenho desenvolvido um modelo em que eu alugo os meus imóveis para a temporada, todos os meus imóveis estão na praia, que eu uso o modelo, que eu vou mostrar para vocês, o Riviera Brasil na praia, que eu uso esse modelo, então eu acrescento aí mais uma rentabilidade de mais ou menos 1% ao mês, fazendo locação por temporada, e depois de alguns anos, 4, 5 anos, vai depender caso a caso, eu faço um flipping dele, eu faço um retrofit, né? Eu atualizo ele, deixo ele maravilhoso, e isso aumenta um pouquinho o valor das locações e troco a carteira, né? Vendo esse imóvel e compro um outro imóvel em lançamento. A gente começou a fazer essa parte de flipping e de reinvestimento a partir do ano passado, a partir de 2024. Então, a primeira coisa que eu fiz, falei, bom, deixa eu aplicar o 57 em 7 nos meus negócios. Porque daí eu mostro um caso real. Não é aula, não é teoria, não é o que está em livro, é o que eu fiz. E é isso que eu vou te mostrar no dia 24, na quinta-feira. Como eu fiz, aonde eu mexi e quais foram os benefícios. O legal, deixa eu começar a história pelo fim, que é quais foram os benefícios. Os benefícios de usar o 57 em 7, de aplicar o 57 em 7, ele tem algumas características muito interessantes. Então, o primeiro ponto interessante, o primeiro ponto para você considerar ao fazer um 57 em 7, e por isso eu digo, olha, o 57 em 7 funciona para você que já tem o seu negócio. Você já tem seu negócio? Você já tem aí pelo menos uns 6 meses de faturamento, não precisa estar escriturado, não precisa estar contabilmente. Assim, você já atende, já faz pelo menos 6 meses que você tem registro de vendas. Pelo menos 6 meses. Nesses 6 meses, você já atendeu, já vendeu para pelo menos 15 clientes. Então, se a gente pegar aqui comparando, nós vamos precisar. O que eu estou colocando aqui para vocês, eu preciso 6 meses e 15 clientes. Então, se você tiver pelo menos 6 meses e com 15 clientes, então a gente vai poder começar a trabalhar nisso com o que eu estou chamando de baixo risco. E o baixo risco é porque é um processo incremental. Não estou dizendo para você derrubar tudo, fazer uma revolução na sua empresa. Não, espera aí. Vamos começar com aquilo que você tem. E começando com aquilo que você tem, nós vamos, mês a mês, usando os indicadores de lucro, mexendo na máquina, mexendo nas áreas que nós vamos diagnosticar, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso,
nós vamos mexendo em cada uma dessas áreas, e são principalmente 4 áreas, nós mexemos nessas, cada uma dessas áreas e vamos ver o impacto que a gente tem no resultado. Mexi numa área, não aumentou o faturamento. Opa, então posso. Mexi numa outra área, opa, aqui diminuiu o custo. Você vê que a natureza das ações são diferentes? Então também o interessante é que o risco é baixo, porque distribui-se em diferentes áreas. Então com isso você vai fazendo e ajustando. Agora, o fato de ser baixo risco não quer dizer que seja lento. Por isso que eu coloco ele é de baixo risco, mas em 7 meses é possível crescer o seu lucro em 57%. Então imagina, digamos que lucra 100 mil por mês. Se você, depois de 7 meses, está conseguindo elevar-se esse lucro para 157 mil por mês, você fez um 57 em 7. Agora, pensa bem, é 57 mil a mais por mês no lucro, não é no faturamento, no lucro. O faturamento pode ter sido mais que isso, mas você aumentou o lucro. Ou você pode ter mantido o faturamento no mesmo nível e você diminuiu o custo. Então, o resultado aumentou em 57%, aumentou em 57 mil. Pô, isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. 57 mil, dá para pagar muita coisa. Dá para ir para a Europa. Não vou falar ir para os Estados Unidos, que nessa confusão vamos tirar fora. Mas dá para ir para a Europa, dá para sair de férias. Né? Dá para pagar um intercâmbio para os filhos. Né? Dá para melhorar o colégio das crianças. Muitas vezes dá para trocar de carro. Veja bem, estou dando só um exemplo. Né? Precisa olhar o que você vai fazer com o teu 57 em 7. O que você vai fazer com esse aumento de lucro. Mas dá para reinvestir, dá para acelerar o processo. Então, o que eu quero dizer para vocês, e por isso é importante essa aula gratuita que eu vou dar no dia 24, é porque eu vou mostrar como eu fiz. Eu não vou mostrar a teoria, não vou pegar meu livro aqui e dizer, olha, isso aqui eu fiz desse jeito, vou pegar aqui um livro de análise de sistema e dizer como é que você faz isso através de programação, ou PHP, ou seja lá o que for. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou te mostrar como é que eu fiz. E se eu fiz, a ideia é assim, eu fiz. Ah, eu sou experiente, tenho muitos anos de consultoria. Sim, tá bom, sou experiente, tenho muitos anos de consultoria. Tanto é que consegui fazer em uma empresa minha, que foi na Riviera, consegui fazer em outra empresa minha, que é minha da minha esposa, que é a clínica odontológica, com high ticket. Estou fazendo agora no segundo semestre, com outro negócio meu que está começando, mas que atende essas características aqui, que é o Carlito Café, Carlito Franco Café, que é uma diferenciação de produto. Então dá para fazer. Então o que eu quero mostrar para vocês é olha o caso e vê se é charlatanismo ou não. Vamos lá, vamos visitar a Riviera, recebo visitas. Vamos revisitar aqui a clínica, vem aqui, a gente dá para atender, dá para ver o caso, dá para entender o que a gente está fazendo. E a partir do que eu fiz na minha empresa, em 2, caminhando para 3 diferentes negócios, e quiçá para 4, eu vou ajudar você a fazer isso na sua empresa. Então eu ajudo o quê? Eu ajudo profissionais liberais da saúde e ajudo donos de empresa a fazerem o 57 em 7. Agora, é bom fazer 57 em 7? Poxa, gente, aumentar o lucro é bom. A gente precisa entender que aumentar o lucro é competência. É uma competência de um bom profissional, é a competência de uma boa marca. Você aumentar o lucro são melhores resultados. Quer dizer que se você consegue aumentar o lucro, é porque você está sendo melhor do que os seus competidores. Você não está explorando ninguém, você está fazendo melhor do que a concorrência. E fazer melhor do que a concorrência é entregar o melhor, mais qualidade para o seu cliente. Imagina, tá? Imagina assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é dono de empresa, se você é um profissional liberal de saúde, já imaginou se você quebrar? Imagina isso. Você quebrou. Pronto, o negócio desandou. Você vai perder, claro, você vai perder. Mas seus clientes não vão perder muito. Não porque eles tenham te pago e não recebido. Eles vão perder um bom fornecedor. Se você é competente naquilo que você vai, vão perder um bom profissional, uma boa empresa, um bom parceiro de negócios. Um dos maiores prejuízos, justamente, é uma empresa sair do mercado. Uma empresa deixar de existir é ruim para os seus clientes. Então, você ter lucro, na verdade, você está olhando para si, mas você está olhando para vários de stakeholders. Você está olhando para vários parceiros do seu negócio, pessoas que se beneficiam com os seus negócios. O primeiro delas são seus clientes. Você servir melhor, servir com mais qualidade, ter uma taxa de atualização, de inovação, poder garantir para o seu cliente sempre a melhor tecnologia, o melhor serviço,
para o seu cliente é bom demais. Isso aumenta não só a fidelização, mas a confiança, a segurança, a certeza. Isso é tranquilidade para o seu cliente. Então, esse é um ponto. Você aumentar o seu lucro é bom demais para as pessoas que trabalham com você. Por quê? Poxa, dá segurança, dá perspectiva de futuro, dá perspectiva de crescimento. Vai ser natural que você vá cada vez mais reter os melhores profissionais e remunerá-los melhor, claro. É natural isso. Você, normalmente, quem pensa no 57.7 está indo para uma zona de high performance. E para uma zona de high performance, não é lugar de miserável. Não é lugar de miserável. É lugar de gente que tem visão de futuro. É lugar de gente que exerce liderança. Gente que você pode ter seu estilo low profile, sabe? Né? Você não precisa aparecer. Mas é lugar de quem se destaca. Não é para você ficar anônimo. Eu gosto de citar Provérbios 22, 29, que diz, olha, um bom profissional competente, ele não vai ficar desconhecido, ele não vai ficar trabalhando, né, para as classes pobres. Ele vai crescer, ele vai trabalhar para os reis. E hoje o rei é mercado, né? Os mercados. Então, você ser um bom profissional, ter um bom produto, você vencer a concorrência é vitória, é progresso, é qualidade. E isso é bom. Vai negar, não é bom? Né? Então, eu vou mostrar por enquanto, eu mostro os meus casos. Mas tenho certeza que ao longo aí do ano a gente vai incorporando outros casos. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui numa live dessa. Quero estar mostrando o teu caso, a tua empresa, a tua clínica, o teu hospital, o teu day hospital, a tua clínica de fisioterapia, de fonoaudiologia, de massoterapia, não sei, profissionais liberais de saúde, empresários, donos de empresa em geral. Quero estar mostrando, além dos meus casos, que até o fim do ano a gente vai estar aí com 4 casos diferentes, eu quero mostrar os seus casos de sucesso. Então, pessoal, fica ligado aí, quinta-feira, dia 24, às 20 horas, nós vamos estar juntos aqui, e daí eu vou descer e mostrar o passo a passo de como eu fiz isso, já nos 2 casos nossos, e no futuro eu vou mostrar outros 2 casos, e espero estar mostrando o seu caso em breve, aqui numa live minha. Um beijo no coração e uma boa semana para você. Te espero na quinta-feira, às 20 horas.